irmãos, mais uma vez boa noite, é uma alegria estar aqui, mais um domingo com todos vocês, e nós vamos dar continuidade à nossa série de exposições sobre a carta de Pedro, 1 Pedro. Nós vamos ler hoje, meditar um pouquinho, refletir sobre o capítulo 2, dos versículos 11 a 25, tá ok? Então 1 Pedro, capítulo 2, versículos 11 ao versículo 25, e eu quero ler aqui, vocês acompanhem, tá bom? Ou na Bíblia de vocês aí, ou na projeção aqui também na televisão. Eu estou usando a versão aqui NVI, tá bom? Mas vamos lá. 1 Pedro 2, 11 a 25 diz assim: Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Por causa do Senhor, sujeitem-se a toda autoridade constituída entre os homens, seja rei como autoridade suprema, seja os governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que, praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Vivam como pessoas livres, mas não usem da liberdade como desculpa para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Escravos, sujeitem-se a seus senhores com todo respeito, não apenas aos bons e amáveis, mas também aos maus, porque é louvável que, por motivo de consciência para com Deus, alguém suporte aflições, sofrendo injustamente. Pois que vantagem há em suportar açoites recebidos por terem cometido mal? Mas se vocês suportam um sofrimento por terem feito o bem, isso é louvável diante de Deus. Para isso vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo para que sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados, pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Amém? Amém. Que texto precioso. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, Pai querido, obrigado pela oportunidade de ler as Escrituras nessa noite entre nós, irmãos em Cristo. Deus, muito obrigado pela Tua palavra, que ela possa falar aos nossos corações, que ela possa ferir, Deus, os nossos corações. E que em nome de Jesus, que o Senhor possa abrir nossas mentes, os nossos ouvidos, o nosso entendimento, nosso coração, para poder compreender as verdades, as lindas verdades das Escrituras para nós. E que nós possamos colocar essas palavras em práticas a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nossa série se chama Para Isso Fomos Chamados. E Pedro nos dá uma série de mandamentos, nesse caso, na sua carta, dizendo para isso que fomos chamados. Para tais coisas foram chamados. E que coisas são essas? E hoje, uma desses tópicos, desses temas que Pedro nos chama para viver é a submissão. Então, para isso fomos chamados, para a submissão. Nós somos chamados para nos submetermos a Deus, nos submetermos uns aos outros e também às autoridades que estão sobre nós, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, por exemplo. Primeiramente, a gente precisa compreender a nossa conduta e a nossa forma de viver como cristãos. E os primeiros versos aí, por exemplo, versículo 11 e 12, o apóstolo Pedro, ele traz algumas verdades sobre nossa vida como cristãos. Por exemplo, ele fala que nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos e forasteiros. Ou seja, peregrinação, significa que alguém é estrangeiro em uma terra e ele está passando por aquele local, mas não de forma permanente, de forma temporária. Então, nesse caso, Pedro está dizendo o seguinte: nós não pertencemos a essa terra. Nós não pertencemos ao país Brasil.
né, no sentido espiritual. Nós pertencemos aos céus. Nossa pátria é os céus, como diz o apóstolo Paulo em Filipenses também. Nós pertencemos aos céus. O nosso lar não é aqui. O nosso destino final não é aqui na terra. Aqui é só o início da nossa vida com Cristo. E isso é o que deve nos deixar mais entusiasmados, não é verdade? Quando nós pensamos sobre isso, que aqui não é o final da nossa vida, e sim o início da nossa jornada com Cristo Jesus. Então, o estrangeiro, forasteiro, é uma pessoa que não tem plenos direitos de cidadania naquele local. São pessoas que residem num lugar temporário, como eu disse, e o cristão, ele precisa ter essa convicção de que aqui é o nosso ponto de partida. Paulo, por exemplo, em Filipenses 3:20, ele fala assim: pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos quem? Salvador. Nossa pátria é os céus. E nós estamos aguardando uma pessoa retornar desses céus, para nos levar também com ele, para morarmos com ele. Jesus Cristo. Jesus Cristo. Nós também, além de sermos peregrinos e forasteiros, nós também estamos em guerra. Sabia disso? Você e eu estamos em guerra. Constante guerra. O maior inimigo das nossas almas é Satanás, como diz as Escrituras. E nós estamos todos os dias guerreando. Todos os dias. E aqui o apóstolo Pedro diz que nós precisamos viver de forma que nós possamos nos abster dos desejos e das paixões dos nossos corações. Porque a nossa guerra, irmãos, não é contra carne e sangue. Não é verdade? É isso que diz as Escrituras. Não é uma guerra entre nós ou com outras pessoas, com seres humanos, com objetos físicos, nada assim. A guerra que está acontecendo é pelo controle do nosso coração. Uma guerra interna. É uma guerra com os ídolos que nós enfrentamos diariamente. Os ídolos dos nossos corações, as paixões dos nossos corações, os desejos pecaminosos dos nossos corações. Ontem nós fizemos o batismo, né, dos nossos irmãos aqui. E é interessante pensar e refletir que o batismo não nos limpa no sentido de que quando sairmos das águas, nós nunca mais vamos pecar. Nunca mais na vida. Não, isso é mentira. A partir do momento, o pastor falou ontem, que nós nos batizamos, na verdade, essa consciência de quem nós somos é que ela é aumentada em nós. Ou seja, a partir do momento que nós recebemos a Cristo, nos convertemos ao Senhor, então nós percebemos que realmente eu sou um pecador miserável. Realmente, o meu coração, ele é imundo em relação aos desejos pecaminosos. O meu coração gosta de ficar chafurdando na lama. É isso. É isso. E nós temos essa plena consciência quando recebemos a Jesus. E aí começa a nossa luta diária pelo nosso coração. Porque no passado vocês gastaram tempo suficiente fazendo o que agrada aos pagãos. Naquele tempo, vocês viviam em devassidão, nos maus desejos, nas bebedeiras, nas orgias, nas farras e na idolatria repugnante. É o que diz a primeira carta de Pedro, no capítulo 4, versículo 3. Também Paulo, aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 a 21, diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus, os que tais coisas praticam. Nós podemos pensar aqui que Pedro está falando: olha, que guerra é essa que eu estou vivendo diariamente? Que tipo de paixão e desejo é esse que eu tenho que lutar todos os dias? E a própria Escritura já responde. É isso aqui que nós lemos no texto bíblico. São diversos tipos de pecados e desejos pecaminosos que rondam o nosso coração diariamente. E aí o próprio apóstolo Pedro diz assim que no passado, esses cristãos, e nós também, se aplica a nós, gastamos tempo suficiente já com essas coisas que não pertenciam ao Senhor. Mas agora nós precisamos viver de forma diferente. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, Tayane, você já gastou tempo demais, Tayane, com coisas que não agradavam ao Senhor. Ei, Daniel, você já gastou tempo demais na sua vida com coisas que não agradam ao Senhor. Ei, Joabson, você já gastou tempo demais com besteiras, com coisas fúteis que não agradam ao Senhor. Mas agora é tempo de viver uma nova vida em Cristo Jesus. Agora é tempo de viver coisas novas, retirar a roupa velha, começar a viver em novidade de vida.
Agora nós precisamos viver de tal forma, em submissão ao Senhor, e não mais aquele que era o nosso Senhor antes, que era Satanás. Nós agora temos um novo Senhor, o Cristo, e ninguém pode nos arrancar das mãos dele. Amém, meus irmãos? Amém? Nós também precisamos ter uma conduta irrepreensível, meus irmãos. Nós precisamos ser peregrinos, nós precisamos entender que nós estamos em guerra diariamente e nós precisamos compreender que nós precisamos viver uma vida irrepreensível, que testemunhe a vontade do Senhor sobre nós. Constantemente nós estamos sendo observados. Sabia disso? Por quem? Pelas pessoas ao nosso redor. Nós constantemente estamos sendo avaliados, analisados pelas pessoas que estão ao nosso redor. Seja na igreja, seja na nossa família, no trabalho, em qualquer lugar que você vá. E quando você diz que é cristão, aí sim, as câmeras sobre você dobram, triplicam, multiplicam. Sabe por quê? Porque as pessoas estão doidas para ver você tropeçar. Doidas para ver você cair. Uai, não era a Andressa que falava que era crente? Por que ela está fazendo isso? Uai, não era a Paula que falou que era crente? Que ia para a igreja? Que tomava ceia? Que não sei o quê? Por que ela está fazendo isso? Perceba que as pessoas estão nos vigiando. E nós precisamos entender isso de forma positiva. Se as pessoas estão nos observando por quem nós somos, pela nossa identidade em Cristo, então nós temos que entender que é um bom momento, sempre é um momento oportuno para testemunhar sobre Jesus para essas pessoas. Se alguém está nos observando pela nossa fé, então precisamos dizer, que bom, continue me olhando, continue me observando, que eu vou te mostrar como um verdadeiro discípulo de Jesus vive. E assim você vai conhecer o Cristo que eu sirvo. Esse deve ser o nosso pensamento. Nós não precisamos dizer e não devemos dizer o seguinte, você não tem nada a ver com a minha vida. Isso é uma frase errada de se dizer, porque todo mundo tem a ver com a nossa vida, sim. Porque a partir do momento que dizemos, somos de Cristo, então o mundo inteiro pode nos olhar e verificar se realmente somos dele mesmo. E é a partir do nosso testemunho prático, da forma que falamos, que agimos, em todos os locais que pisamos os nossos pés, é que as pessoas vão ver que realmente Cristo vive em nós e habita em nós. E certamente será a oportunidade para você pregar a Jesus para essas pessoas. Certamente, meus irmãos. O próprio Jesus, o nosso Cristo, disse assim em Mateus 5,16: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. O próprio Cristo disse isso, que a luz de vocês brilhe também. Por quê? Para que as pessoas vejam as obras que vocês fazem. Porque nós cristãos não vivemos na escuridão, irmãos. Nós não vivemos de forma escondida entre as pessoas. Jesus aqui nesse Sermão do Monte, ele mesmo está falando, olha, não pode acender uma lâmpada e colocar ela debaixo da cama, por exemplo, ou debaixo de um cesto. Não tem como esconder. Como é que Jesus acendeu a chama do seu coração e você quer viver se escondendo das pessoas? Não existe isso. Jesus diz que as vossas boas obras glorifiquem ao vosso Pai nos céus. Que as pessoas vejam vocês praticando essas obras, para que o nome de Jesus seja glorificado também. Amém? Irmãos, o apóstolo Pedro também está falando aqui sobre a submissão em relação ao governo, em relação às autoridades. Aqui é um tema polêmico. Aqui é um tema um pouco, às vezes, que nós não gostamos muito de falar, de tocar. Não é? Como assim? Eu preciso ser submisso ao presidente da República? Eu preciso ser submisso ao governador do meu estado? Eu preciso ser submisso ao ministro do STF? Sim, você precisa, porque são autoridades instituídas pelo Senhor para nós. Sabia disso? Romanos 13 fala isso. Paulo fala isso. O apóstolo Pedro fala isso também. Nós vamos entender um pouquinho mais agora sobre esse tópico. A palavra submissão significa que nós precisamos nos colocar debaixo de alguma coisa. Ou seja, algo está acima de nós, nesse contexto. Não é uma opção, mas Pedro está dizendo para nós um mandamento. Submetam-se. Submetam-se. Ele não está dizendo, se você quiser, submeta-se. Se o seu candidato for de direita, submeta-se. Ou se for de esquerda, submeta-se. Não é isso. Ele está dizendo, submeta-se a qualquer autoridade que está acima de você. A qualquer autoridade. Sabe por quê? Porque a submissão cristã, pela fé, é um ato voluntário. Não é por obrigação, mas é através do voluntariado. Um coração generoso e humilde. O espírito rebelde, meus irmãos, não procede de Deus. Sabe o que é contrário à submissão?
Rebeldia. Sabe o que a palavra do Senhor diz sobre rebeldia? Que é como se fosse o pecado de feitiçaria. É isso que a palavra do Senhor diz em 1 Samuel. Pecado da rebeldia, como se fosse pecado de feitiçaria. E isso revela a idolatria do nosso coração diante de Deus, diante dos homens. A motivação, meus irmãos, para a nossa submissão deve ser uma só: Jesus Cristo. Jesus Cristo. Não é para agradar candidato A ou candidato B, não é para agradar partido A ou B, não. Não é para agradar a sua família ou algo desse sentido. É para agradar ao Senhor Jesus, ao Senhor, nosso Jesus. Nós devemos obedecer às autoridades porque nós sabemos que elas foram instituídas por Deus. Dessa forma, nós estamos afirmando categoricamente que o Senhor é governante sobre tudo e sobre todos. Por que eu devo obedecer às leis do meu país? Porque nós sabemos que os governantes que fizeram essas leis foram colocados por Deus. E se automaticamente eu obedeço a esses governantes e essas leis e tudo mais, eu estou dizendo, testemunhando de que existe alguém maior, com um superior poder, que está acima deles e que pode tirá-los a qualquer momento. É assim. A palavra diz que o Senhor é quem coloca os reis e destrona os reis também. É o Senhor quem institui os governantes e os tiram também do poder. É isso que diz a palavra do Senhor. É o Senhor que tem a autonomia e a supremacia sobre todas as coisas, meus irmãos. Quando Pedro ele escreveu essa carta, perceba bem, o imperador, sabe quem era? Nero. Era um imperador romano, um dos mais cruéis imperadores que apareceram durante a história. O imperador Nero, para vocês terem uma ideia, dizem os boatos que matou a sua própria mãe, as suas 2 esposas, colocou fogo na cidade de Roma, queimava os cristãos vivos e colocavam eles para acenderem como se fossem tochas na cidade, nas ruas da cidade, empalados por uma estaca. Esse era o Nero que Pedro estava se submetendo naquele momento. Aí você vai me dizer que será que existe um governante pior para nós do que esse cara aqui que viveu nesse tempo, ao qual Pedro estava se referindo aqui, naquele primeiro século de perseguição, de ódio aos cristãos? Existiram imperadores que realmente foram cruéis demais para o povo de Deus. E mesmo assim os apóstolos diziam: submetam-se às autoridades. Honrem essas autoridades, porque elas foram instituídas por Deus. Irmãos, certamente quando um governante ele não cumpre o seu papel, de fato, como está estabelecido, então, sim, o cristão precisa levantar a sua voz profética. Sabe por que nós sabemos disso? Porque no Antigo Testamento era o que acontecia demais. E no Novo Testamento também. Profetas pregaram contra os reis da época. Profetas acusavam os pecados dos reis da época. Os apóstolos, quando as pessoas e o Império Romano pediam para que eles submetessem à idolatria de Roma, à religião romana, eles falaram: não, meu Senhor é Jesus Cristo. Quando as pessoas que viviam no Império Romano, na igreja primitiva, tinham que adorar imagens dos imperadores ou prestar culto aos deuses greco-romanos, os cristãos falavam: não, aí eu não vou fazer, porque o meu Senhor é Jesus. O meu Senhor é Jesus. Mas ao mesmo tempo em que eles não faziam essas coisas e talvez até tinham uma certa amargura pelos imperadores daquele tempo, o apóstolo Pedro diz: submetam-se a eles. Foi o Senhor quem colocou eles lá. Mesmo que nós não entendamos o propósito do Senhor, submeta-se a eles. Jesus mesmo diz: dá a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Muitas pessoas estavam esperando, quando fizeram a pergunta para Jesus: devemos pagar impostos ou não? As pessoas estavam esperando: precisamos fazer uma anarquia, precisamos ir contra o império, precisamos derrubar o imperador. Mas a resposta de Jesus foi diferente: pague os impostos e viva de acordo com a vontade do Senhor. Entregue ao Senhor aquilo que é dele. Entregue às autoridades aquilo que pertence a eles também. Parece que Jesus está falando assim para nós: cumpra o seu papel como cidadão, tanto do reino de Deus quanto do reino terreno. Tem essa dupla cidadania nesse contexto aqui, né? Testemunhe isso de forma fiel às pessoas que estão ao seu redor. Meus irmãos, em Cristo nós recebemos liberdade. E a partir dessa liberdade nós precisamos fazer o bem aos outros para a glória de Deus, amém? Nós precisamos, com essa liberdade, realmente sermos servos do Senhor. Parece contraditório. Como que eu posso ser livre se ao mesmo tempo eu sou escravo de alguém? Mas é que no Senhor nós recebemos a nossa plena liberdade.
Sabe por que que as pessoas do mundo, as pessoas não cristãs, ainda são escravas? Porque elas ainda pertencem ao reino de Satanás. Porque os corações dessas pessoas que não receberam a Cristo ainda, essas pessoas ainda pertencem ao reino das trevas. Elas ainda têm em seu coração um ídolo, um senhor, que é Satanás. Elas ainda dependem muito das paixões que elas sentem nos seus corações e são guiadas por essas paixões. Elas são escravizadas por esses desejos. Mas nós que fomos salvos por Cristo Jesus, essas paixões não mais nos prendem. Não mais. É por isso que nós somos livres, porque nós podemos escolher, nesse sentido de liberdade ou não, fazer o bem ou fazer o mal. Percebe? Porque nós temos Cristo e Ele habita em nós. Uma pessoa que não tem Cristo, ela só vive pelos seus desejos pecaminosos. Mas quando nós temos Cristo, Ele nos dá um novo caminho de liberdade, de escolha diferente. É isso que nós temos que ter em nossa mente. Nós somos livres. Agostinho, um grande pai, né, do cristianismo nos primeiros séculos, ele disse assim: quanto mais escravo de Cristo eu sou, mais livre eu me sinto. Olha só que beleza. Quanto mais escravo de Jesus eu sou, mais livre eu também sou. Porque Jesus já comprou a minha liberdade pelo seu sangue precioso. No versículo 17 do texto que nós lemos aí na carta de Pedro, Pedro nos dá aí 4 mandamentos, 4 questões diretas aí para que a gente possa seguir. Ele diz assim, meus irmãos: tratem a todos com devido respeito, amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. É dessa forma que Pedro deseja que nós vivamos aqui nessa terra, na Ceilândia, no DF, no Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Nós precisamos, em primeiro lugar, tratar a todos com honra, o menor até o maior, todos, sem distinção, todos. Nós precisamos também amar uns aos outros. Jesus nos amou, se entregou por nós. É o amor sacrificial uns pelos outros. Nós precisamos temer a Deus, meus irmãos. Nós também precisamos honrar o rei. No nosso contexto, nós também precisamos honrar o ibanês. Nós precisamos honrar o presidente Lula. Fica mais difícil de falar dessa forma, não é? Quando nós colocamos nome aos bois, não é? Nós precisamos honrar Alexandre de Moraes, não é? Mas é exatamente isso, meus irmãos. É o que o Evangelho exige de nós, renúncia. Porque é isso que Pedro está dizendo. Nós não vivemos mais pelos nossos desejos pecaminosos. Porque se nós vivêssemos pelos nossos desejos pecaminosos, nós viveríamos pelo ódio. Nós viveríamos pela raiva, pelo rancor, pela rebeldia. Percebe? Mas agora Jesus nos dá uma nova forma de viver. E é desafiador para nós, todos os dias. Desafiador demais. Precisamos concordar com o que eles fazem? Tudo? Não, claro que não. Aquilo que eles fazem de errado e não estão cumprindo o seu papel diante da lei, precisamos denunciá-los. Precisamos falar contra eles com voz profética, assim como fizeram os profetas e os apóstolos. Mas naquilo que eles estão acertando, nós também precisamos honrá-los nessas coisas. Alguns podem pensar, será que estão acertando alguma coisa? Aí eu não sei, a gente tem que averiguar, né? Mas entenda, meus irmãos, que o Evangelho nos dá uma nova forma de viver, não de acordo com os padrões do mundo que nós vemos por aí, mas no padrão de Cristo Jesus. É isso que nos diferencia, é o amor que nós temos uns pelos outros. Pode ser a pessoa mais repugnante que você ache na face da terra, como, por exemplo, o imperador Nero, que vivia aqui na época do apóstolo Pedro. E ele ainda fala: honrem Nero, honrem o rei. É isso que ele fala. O Evangelho é desconfortante, desafiador. É o caminho da cruz para nós. Se fosse fácil, não era Evangelho. Não era. Não era. Nós também, meus irmãos, além de submissão às autoridades, nós precisamos nos submeter aos nossos patrões. Ou coisa difícil também, não é? Naquela época, por exemplo, o Império Romano ele tinha cerca de 60 milhões de escravos vivendo no Império Romano. Os escravos eram tratados como coisas, objetos, apenas coisas para serem usadas. Só que o Evangelho ele traz uma nova forma de relacionamento no trabalho também. Sabia disso? Os apóstolos, e aqui Pedro está dizendo que nós precisamos honrar também as pessoas que pagam o nosso salário. Naquele contexto era ainda muito pior, porque os escravos eram realmente escravos. Não recebiam salários, muitas vezes. Porque também a forma de escravidão no Império Romano era um pouco também diferente. Muitos eram escravos de guerra. Ou muitos também se tornavam escravos pelo fato de não conseguirem pagar suas dívidas aos credores. Então, eles vendiam o seu trabalho ali por certo tempo ou a vida toda.
E aí eu quero que você pense no seu trabalho. Aquele seu chefe, chatão, aquele seu chefe ou sua chefe, que você acha que, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não é? Que aí a Bíblia diz para nós, submeta-se, honrem aqueles que pagam o salário de vocês, aqueles que são seus patrões também. Tá vendo como é desconfortável também, não é? É o Evangelho que traz isso para nós, essas novas verdades. Nós precisamos viver, meus irmãos, no trabalho, fazendo tudo como se fosse para o próprio Jesus. Por exemplo, Colossenses 3, 23 e 24 diz assim: tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, pois é a Cristo, o Senhor, a quem vocês servem. Façam tudo como se estivessem fazendo para o Senhor. Seu chefe te passou uma missão lá no exército, faça como se estivesse fazendo para Jesus. Seu chefe te pediu, Douglas, lá para você fazer uma demanda lá, ver a hora, o banco de horas das pessoas da sua equipe que você não gosta tanto de fazer. Faça como se estivesse fazendo para Jesus. O meu chefe me pede para fazer umas coisas lá umas demandas chatas, meu Deus do céu. Tem hora que eu falo assim, meu Deus. Aí eu penso nos boletos, né? Tanta coisa para pagar. Uma filha na barriga da minha esposa. A gente precisa se submeter mesmo a essas coisas. Mas, meus irmãos, perceba que nós sempre estaremos trabalhando para alguém, né? Provavelmente, né? Se que você seja uma pessoa muito rica aqui, que não contou para nós, herdeira, precisa dessas coisas, mas a maioria dos brasileiros se submeterão a uma autoridade no trabalho, né? E aí nós precisamos ter esse pensamento, repensar a nossa rota em relação ao nosso trabalho. Nós precisamos fazer aquilo que está proposto para nós dia a dia, como se estivéssemos fazendo para Jesus, para honrar o nome de Jesus no nosso local de trabalho. Como é que você vai honrar Jesus? É levando uma Bíblia para o seu trabalho? Não necessariamente. É na hora do intervalo, falando 15 minutos para a galera lá, tocando um louvor? Não necessariamente. O que vai honrar a Jesus no seu trabalho é você ser o melhor profissional da sua área, do seu trabalho. Percebe? É você fazer como se estivesse fazendo para ele. É isso que vai honrar o nome de Jesus, que vai glorificar a Jesus e que vai dar um bom testemunho aos seus colegas de trabalho. Mesmo diante das injustiças, meus irmãos, se houver algum no seu ambiente de trabalho ou não, Pedro nos exorta para que nós possamos agir com obediência e amor. Submissão significa isso. Nós temos que trabalhar com integridade. E mesmo se nós formos prejudicados pela nossa integridade, pela nossa forma de servir a Jesus no nosso trabalho, nós precisamos saber que a nossa maior recompensa não está aqui, está nos céus, está na pátria celestial. É lá que nós receberemos a recompensa pelo nosso verdadeiro trabalho, que é servir ao Senhor. Amém? E também nós precisamos ter em nossa mente de que nós precisamos nos submeter às autoridades, ao nosso trabalho, às pessoas que estão ao nosso redor, seguindo o exemplo de uma pessoa só, Jesus Cristo. É isso que o apóstolo Pedro diz aí, nos versículos 21 em diante. Pedro nos encoraja, meus irmãos, a olhar para Cristo e seguir a Cristo, os passos de Jesus, refazer o caminho que Jesus fez nessa terra. Jesus, mesmo sendo Deus, sofreu por nós, de boca fechada. Não revidou, não falou nada. Paulo, por exemplo, ele fala, aos Filipenses, que ele se humilhou, assumindo a forma de servo. Ele era Deus, mas esvaziou a si mesmo, para se humilhar em nosso favor. Nós também, irmãos, não deveríamos, então, suportar os sofrimentos desta vida por causa de Jesus, assim como ele fez? Será que um de nós sofreremos nessa vida de forma tão grandiosa ou maior do que Jesus sofreu? Será que enfrentaremos um sofrimento muito maior do que o nosso Senhor sofreu por nós? Certamente não. Certamente não. Certamente não sofreremos. O caminho do discipulado com Jesus envolve o sofrimento, sabia disso? Não há vida com Jesus sem a cruz. Não há. Jesus diz que todo aquele que quiser segui-lo precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, não é uma vez por mês, uma vez por ano. Todos os dias. Segui-lo. Todos os dias. Renúncia. Todos os dias. Por exemplo, o verso 23 aí de 1 Pedro, capítulo 2, diz que Jesus foi insultado, sofria ameaças, porém não revidava.
Isaías 53, e aqui Pedro está trazendo uma reflexão diretamente do texto bíblico de Isaías, capítulo 53, sobre o servo sofredor. E, por exemplo, no Isaías 53, versículo 3, diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento. Versículo 7 de Isaías 53, ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a boca. Como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. Não abriu a boca. Esse é o nosso Jesus, meus irmãos, que carregou sobre si todos os nossos pecados. Keila. Carregou sobre ele todos os nossos pecados. E não abriu a boca, como uma ovelha muda. E por que nós agimos tão diferentemente de Jesus, meus irmãos? Por que quando alguém pisa no nosso pé, né, a gente já abre logo a boca e fala alguma coisa? Por que alguém pisa no nosso calo, a gente já está sacando todas as nossas armas? Ah, por que eu não levo desaforo para casa? O crente não deveria falar uma coisa dessa. Veja o exemplo de Jesus por nós. Era o único nessa terra que poderia ter reclamado porque era inocente. Não tinha pecado. A sua vida era irrepreensível, mas escolheu o caminho da cruz. Por amor a mim, por amor a você que está aqui nessa noite. Será que também não deveríamos viver como ele? Ou pelo menos tentar um pouquinho? Cada dia mais um pouco? Cada dia mais um pouco? Ser mais humilde? Ser mais manso como ele foi? Agir como ovelha e não como lobo? Agir como ovelha e não como leão? É isso que ele nos ensinou, meus irmãos. O que nós fazemos quando nós enfrentamos situações, né, que nos tiram do sério, que nos enchem de raiva, de ódio? Qual é a nossa atitude diante das pessoas? Qual é a nossa atitude dentro da nossa própria casa? Qual é a nossa atitude? Tem uma teologia, né, no Brasil, por exemplo, a teologia da prosperidade ou do triunfalismo, que ele visa apenas que você deve ser uma pessoa bem-sucedida. E uma pessoa bem-sucedida, nada acontece na vida dela que o atrapalhe, que possa tirá-la do caminho do sucesso. Isso é o que a teologia da prosperidade diz, que os cristãos muitas vezes não podem ficar doentes, que os cristãos muitas vezes só precisam viver a vida cheia de bênçãos e sem tristeza, sem amargura, sem sofrimento nenhum, porque o sofrimento é coisa de perdedor, é coisa de fracassado, é coisa de gente que já perdeu, mas o caminho de Jesus então é o caminho do fracasso diante da sociedade. Nós precisamos então trilhar esse caminho do fracasso. Nós precisamos então ir por esse caminho com Jesus. Se Jesus está seguindo por esse caminho, eu também preciso ir com ele. É a cruz. É a cruz. Os coaches evangélicos dizem que nós precisamos ser a nossa melhor versão. Já ouviu falar sobre isso? Seja a sua melhor versão. E a versão que é melhor para nós, cristãos, é a versão onde nós somos submissos à vontade do Senhor. É a versão onde nós nos encontramos aos pés da cruz. Essa é a melhor versão. Essa é a melhor versão para mim e para você. O que fugir disso, esqueça. O que se desviar disso, esqueça. Fuja. Não é para você. Não é o caminho de Jesus para nós. Nós precisamos ser submissos. Antes de nos submetermos às autoridades, aos nossos patrões, qualquer coisa que seja, nós precisamos primeiro nos submetermos ao Criador de todas as coisas, ao Deus celestial, Jesus Cristo, Senhor sobre tudo e todos. Nós somos encontrados por Ele, meus irmãos. O último versículo diz, versículo 25. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Glória a Deus. Nós antes éramos como ovelhas que não tínhamos pastor, desgarrados, andávamos pelos caminhos de perdição, trilhávamos por atalhos, caminhávamos por caminhos íngremes que não levavam a Jesus. Mas Pedro diz assim: vocês eram certamente ovelhas desgarradas. Estavam longe, distantes, isoladas, vagando por aí. Mas vocês foram encontrados por Ele. O amor de Jesus os alcançou. O amor de Jesus os encontrou. E é por isso que vocês foram chamados à submissão. Para se submeterem a Ele. Porque antes de serem encontrados, vocês faziam o que queriam. Vocês gastaram tempo demais com coisas fúteis. O apóstolo Pedro fala isso. Mas agora que Jesus, o pastor das vossas almas, os encontrou, vocês agora pertencem a um rebanho dele.
Vocês agora são disciplinados por ele. Vocês são amados pelo pastor. São cuidados pelo pastor das suas almas. Ele olha e está atento a cada passo que vocês dão. Ele é o exemplo que devemos seguir. Ele é o exemplo. Amém? Vamos orar, meus irmãos. Senhor Jesus, eu oro nesse momento para que o Senhor, Pai, possa tocar os nossos corações verdadeiramente, Senhor. Se há alguém aqui, Deus, com um coração rebelde ainda diante do Senhor. Se há alguém aqui, Deus, com um coração que não quer ser submisso. Então, quebra esse coração de carne, de pedra, e coloca um coração de carne no lugar. Quebra, Pai, toda a insubmissão, toda a rebeldia. Em nome de Jesus, retira de nós, Pai, os desejos pecaminosos, que nós possamos começar a trilhar o caminho de Jesus, a caminhar através dos passos de Jesus, qualquer lugar que nós formos, seja no nosso trabalho, diante de uma equipe de trabalho difícil ou de um chefe complicado, nós possamos olhar para Cristo, que nós possamos fazer conforme Jesus fez, com um espírito humilde e manso. Deus nos ajude a honrar também as nossas autoridades, os governantes, deputados, senadores, presidente, ministros, seja lá quem for que estiver acima de nós, que o Senhor possa nos ajudar a ter um coração humilde diante dessas pessoas também. Porque é o que tua palavra diz para nós fazermos, honrarmos essas pessoas. Que nós possamos ter um entendimento completo, assim como Jesus tinha também, assim como os apóstolos tinham. Não nos deixe, Pai, em nome de Jesus, seguirmos a nossa própria vida de acordo com os nossos próprios desejos. Porque esse caminho nos levará à morte, e à morte eterna. Mas, Deus, em nome de Jesus, recalcule a nossa rota, para que nós possamos andar como Jesus andou. Viver como Ele, falar como Ele, amar como Ele, sermos submissos como Ele foi. Ó Deus, nos ensine um pouco mais a cada dia. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém, amém.